O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é de responsabilidade dos seus idealizadores. Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, inédito, na TV Osasco, em www.tvosasco.com.br, também em TV Secor, no www.secor.org.br. E ao longo da semana, agora na segunda-feira também a gente entrando ao vivo, inédito, e ao longo da semana nas reprises, nos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 6 da Megabit. Hoje nós temos a satisfação de ter aqui conosco um ex-deputado, atual advogado, filho de Osasco, um militante histórico do PT, que vai nos ajudar a entender um pouco mais esse momento conturbado do país e falar um pouco da sua vida, da sua trajetória, do que ele vem fazendo agora, que é o João Paulo Cunha. Olá, João Paulo, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite do Secor, da TV Secor, para participar aqui deste programa, trazer um pouquinho aí da sua história, da sua experiência nesse momento importante do nosso país. Junto conosco aqui também o Luciano, o nosso vice-presidente, secretário-geral. Tudo bem, Luciano? Tudo bem, Jefferson, tudo bem, João Paulo? É um prazer ter você aqui no nosso programa. A gente sabe que a tua agenda é super concorrida, ainda mais agora com todas essas tarefas aí no Distrito Federal também, né? E ter você aqui conosco, né, só tem a acrescentar. Eu acho que cada pessoa que começou a ver o programa aqui, que já está nos assistindo, né, tem muitas dúvidas sobre esse momento que a sociedade está passando, né? Então, bastante importante a sua contribuição ao nosso programa hoje. Espero que vocês fiquem conosco um pouquinho aí. Vamos aprender junto aqui chamar o João Paulo de professor João Paulo agora, né? Pois é. Mas antes da gente entrar aí no assunto polêmico, no assunto, né, atual do nosso país, vamos pedir para o João Paulo contar um pouquinho, né, como é que vem sendo a vida dele agora. O João está advogando, tem um escritório lá em Brasília, vem atuando, vem fazendo uma atuação que vem servindo aí de modelo para parâmetros, para temas nacionais. Aí conta um pouquinho aí da tua trajetória, João. Então, primeiro agradecer, Jefferson, você, o Luciano, na pessoa dele, agradecer os sindicatos comerciários de Osasco, de tantas lutas, de tanto tempo, a oportunidade de vir aqui conversar um pouco com vocês e os nossos ouvintes e assistentes, tanto da internet como da própria TV Osasco. Agradecer também a TV Osasco, é um prazer estar aqui. Bom, depois que eu terminei meu mandato de deputado, eu acabei tardiamente, mas nunca é tarde, né? Terminando o curso de Direito, aí fiz pós-graduação lá em Brasília, no IDP, né, em Direito Constitucional, e trabalho no escritório de advocacia lá em Brasília. E eu tenho ficado mais tempo lá do que aqui em Osasco, mas eu venho por conta da minha mãe, das minhas irmãs, da minha família, minha filha, todo mundo mora aqui, então eu venho com frequência para cá. Então eu digo que eu fico um pouco lá e um pouco aqui, né? Aqui a gente fica um pouco mais folgado, porque não tem a demanda do escritório que tem lá em Brasília. É um escritório antigo já, localizado lá no Lago Sul, e dentro do escritório nós temos várias áreas, né? Tem a área empresarial, tem a área tributária, tem a área civil, tem a área criminal. Então eu atuo um pouco lá, mas ainda sou um aprendiz, estou devagarinho. Acaba sendo tudo mais difícil, né, Luciano? A gente entra meio tarde nisso, então o assunto aparece que você tem que estudar, mas é bom também, porque acaba obrigando você a ter disciplina, a ter autocontrole, a exigir de você mesmo uma superação, né? Porque estudar quando é jovem é fácil, né? Agora estudar depois de velho já não é tão fácil assim. Tem que acomodar com as outras tarefas, as outras responsabilidades, né? A questão do tempo. Para mim foi muito bom, Jefferson, estudar agora, porque, principalmente nesse ramo do direito, porque como eu fui muitos anos parlamentar, então eu tinha vamos dizer assim, uma quantidade muito grande de informações, os assuntos, eu acompanhei muitos assuntos por muito tempo. O estudo obriga você a organizar isso, como se a sua cabeça fosse um arquivo, né? Então aí está tudo esparramado lá, então você vai organizar, isso aqui é direito trabalhista, isso aqui é criminal, isso aqui é administrativo, isso aqui é tributário, né? Isso aqui é um assunto que você sabe, então aprofunda nele. Então, aí o estudo permite que você organize
a quantidade de informações que você recebeu durante a vida. Então, para mim, foi uma satisfação voltar a estudar e tal. Agora estou escrevendo, né, como eu já tinha falado para você em outra oportunidade, né, Luciano teve lá no lançamento do livro. Eu fiz 2 livros, lancei um em 2015 e outro em 2017. E estou trabalhando um terceiro agora, que é mais trabalhoso, porque é uma coisa mais romanceada, num período de muita dificuldade que eu passei. Então, exige um pouco mais, mas também tá indo bem. Se Deus quiser mais um tempo aí, eu devo lançar o terceiro. Vamos falar para os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos assistindo, os comerciários, os trabalhadores, os títulos dos livros. O primeiro livro chama 4, que eu lancei em 2015 pela Top Books. Né? Fizemos 2 edições, é um livro de poesias, né? Poesias mais realistas e tal. E o segundo chama Resenhas do Cárcere, porque como eu li muita coisa, eu acabei adotando como disciplina ler durante o dia e escrever à noite, ler e escrever, para você fazer a sua cabeça trabalhar. Sim. E aí eu separei 25 resenhas e conformei um livro dessas resenhas. Então são resenhas de outros livros, evidentemente, né? A pessoa lê a resenha e fica com vontade de ler o livro original, essa é a ideia. Então são 2. Agora o terceiro já é um romance mais, ficou falando um pouco do meu processo, um pedaço, um trecho da minha vida, né? Você ainda é muito perguntado sobre o processo, sobre todo aquele período da sua vida? Não, surpreendentemente não. Ao contrário, eu que tenho em algumas ocasiões, eu que falo, eu provoco, né? Mas não tenho sido não, graças a Deus, não tenho mais falado muito disso não. Agora, este novo livro que você está romanceando, fala a respeito desse processo que a gente está vivendo no país. É um romance, mas ainda é a respeito desse processo. Como ele contextualiza um pedaço mais recente na vida do Brasil, ele não pega a conjuntura atual, porque hoje, nós estamos falando em abril de 2018, né? Nós estamos vivendo uma situação muito mais radicalizada do que alguns anos atrás. É verdade que o processo de radicalização, ele nunca começa de uma hora para outra, ele é um processo que vai crescendo, né? Vai fomentando, né? E esse processo de radicalização no Brasil que nós estamos vivendo é um processo que já vem de um certo tempo, vem de um certo tempo, e agora ele está adquirindo ares perigosos para o povo brasileiro, para a nação. Porque além dele ser, vamos dizer assim, que ele está radicalizando pelos extremos, ele tem sintomas daquilo que a história já conheceu, o fascismo, o nazismo, né? Que é a intolerância de você ter uma opinião contrária. Você pode gostar do verde, do azul, qualquer cor, e daí? Não tem problema. Você pode ser comunista, socialista, anarquista, petista, cristão, evangélico, não sei o quê. Você pode ser qualquer coisa, o problema... Você tem que respeitar a opinião. Né, eu vou falar para você assim, eu não concordo com essa tua opinião, mas você tem o direito de tê-la, né, de falar, de expressar. E nós estamos vivendo um momento que as pessoas não podem, você vê. E o fenômeno das redes sociais, o que aconteceu? Ele potencializou isso. Então você vê que as redes sociais, em muitos momentos, Luciano, têm provocado, inclusive, divisão familiar. Né? Você tem o grupo do WhatsApp da família. Aí você tem um parente que é mais assim, o outro é mais assado. Daqui a pouco começa a dar uma briga dentro da própria família. E é motivo de... o domingo já não vai na casa da mãe, não vai na casa do irmão, etc. Para você ver o tanto de problema que nós estamos vendo. Então, neste momento agora, abril de 2018, eu sinto um processo muito mais forte de radicalização, de intolerância, né? Isso de forma simultânea ou de forma complementar com a potencialização das redes sociais. Sim. A deseducação que a TV faz, a TV aberta em particular, deseduca as pessoas. A informação, às vezes ela não é mentirosa, mas ela é capciosa. Distorcida. Ela é distorcida, ela é meia verdade, né? E não só a TV, como a grande imprensa em geral, né? A gente tem percebido cada vez mais vertentes na grande imprensa, que eram dissimuladas, que eram contidas ali em algumas personalidades, vamos dizer assim. Hoje parece que a coisa está muito mais escancarada, né? Na adoção está parecendo time de futebol, um de um lado, outro do outro, né? Muito mais pendendo para um lado do que para o outro. Os trabalhadores, né, Luciano, têm sentido isso muito na pele. Uma criminalização dos sindicatos, uma
depois da reforma trabalhista que veio para cá. Não, e mistura tudo isso, Luciano, com ignorância. Por exemplo, eu já tive a oportunidade de explicar para pessoas, para algumas pessoas mais simples, as pessoas acham que sindicato tem só no Brasil. As pessoas falam, esses sindicatos estão atrapalhando a vida do Brasil. Mas como assim? E o sindicato francês? E o sindicato americano? E o sindicato alemão? E o russo? E o finlandês? E o português? E o moçambicano? O mundo todo tem sindicato. A história da humanidade é sempre assim. Tem o lado forte e o lado fraco. O fraco se organiza nas suas associações. Né? Eu tenho uma amiga que é sindicalista lá no Nepal. No Nepal. No Nepal eu achava que não tinha sindicato, né? Mas eu consegui identificar, descobrir que até no Nepal tem sindicato. Né? Então... Não, e depois, a outra coisa, né, que mistura essa desinformação, maldade, etc. Do ponto de vista dos trabalhadores, a pauta dos trabalhadores. Né? Você vê, por exemplo, tem país na Europa, Jefferson, que já estão discutindo 30 horas, 35 Sim. horas, etc. Com uma forma de você fazer com que a pessoa dedique menos tempo da sua vida para o trabalho laborioso, diário, etc., e dedicar mais para a família, mais para o lazer, etc., etc. No Brasil, às vezes você fala alguma coisa que é reivindicação do trabalhador, parece que você está falando um crime. O João Paulo agora, enquanto advogado, né, e com toda essa experiência, das vivências dele, dentro do direito agora, uma coisa que a gente conversa sempre é a questão dos direitos humanos, que está estritamente ligado com esse momento de perca, né, dos direitos civis, né, de cada cidadão. Então a gente, enquanto dirigente sindical, entende o quê, João? Que o direito do trabalho também é um direito humano. Claro. E quando você nega para a sociedade algumas garantias que elas foram conquistadas historicamente, isso remete a um período de retrocesso histórico. Então, por exemplo, hoje a gente estava atendendo uma gestante. A empresa parou de pagar a PLR, que até o ano passado pagava, falou que não vai dar mais uniforme, né, não tem mais uniforme, e uma série de outras garantias que a gente já tinha colocado como direito, e a contabilidade foi lá e levou uma cartinha dizendo, olha, e também você não pode mais ser sócio do sindicato. Então, é isso que você está dizendo da desinformação. Então, a reforma trabalhista, ela não extingue nada do que já existe. Nós temos uma convenção coletiva que garante direitos até setembro e a gente precisa fortalecer as entidades representativas da sociedade, não só o sindicato, todas, as OAB, inclusive, por exemplo, como uma vertente também, para poder garantir que esses direitos eles continuem, eles não deixem de existir. Então, não foi perdido nada, na verdade. Agora, nós temos que garantir essa correlação de forças, né? E é isso que o setor patronal tem feito de uma forma excelente, né? Que é fazer com que o trabalhador vire as costas para a sua entidade de classe, enquanto ele fortalece a dele para no momento das negociações ele poder lograr êxito da melhor forma possível. Né? Então, exatamente, é isso mesmo. Mas você sabe que a gente tem visto algumas categorias agora, talvez, né, a esperança, né, de que isso retorne na forma de um fortalecimento das entidades sindicais. Porque algumas categorias que têm database fechando agora nesse início de ano, estão perdendo direitos que têm risco de perder direitos da convenção coletiva e estão descobrindo para que serve o sindicato, né? Que elas viviam combatendo, falando, não quero pagar o sindicato, não vou ajudar o sindicato, mas quando ela descobre que, por exemplo, aquela cesta básica que ela recebe adicional não está prevista na CLT, e se o patrão agora vencer na negociação, não tiver o sindicato, ela vai perder a cesta básica, ou o direito a uma hora extra um pouco mais, né, bonificada do que a hora extra prevista na CLT e algumas outras garantias, isso talvez reverta tardiamente, infelizmente, numa valorização maior do sindicato. Mas tem outro aspecto, viu, Luciano? Eu ouvi para a discussão da reforma trabalhista muita coisa assim, porque a justiça trabalhista está entulhada de processos, não precisamos fazer essa reforma para reduzir os processos, etc. Sabe o que vai acontecer? Vai aumentar o processo, o número de processos. Aumenta a insegurança jurídica. Aumenta a insegurança, porque é o seguinte, você pega, por exemplo, a Constituição é a lei maior, tá? A lei maior. Tem as leis trabalhistas que estão abaixo da Constituição. A Constituição fala que você tem que ter o trabalho digno. Se o cara não está pagando, não está te dando trabalho digno, você vai entrar na justiça com base na Constituição. Então, diferentemente do que eles falaram, vai aumentar a demanda judicial de disputa entre patrão e empregado. E vai aumentar muito. Você está dando um exemplo. A moça que vem aí. Se o uniforme
Se essas coisas já estavam incorporadas, elas vão entrar na justiça pedindo mesmo. Então, é o que você falou da desinformação. O que acontece, João? Eu não sei como que está lá no seu escritório, mas a maioria dos escritórios que a gente trabalha, nós temos convênio com escritórios em todo o Brasil, né, também. Porque muitas multinacionais são, além de estarem fora do Brasil na sua matriz, estão em outros estados. Então a gente trabalha nesse sentido. O que os escritórios estão propondo? Que o ônus da ação trabalhista fica por conta do próprio escritório de advocacia. O escritório ele confia tanto nisso que você está dizendo, que ele vai acionar a convenção por um direito trabalhista que já estava garantido e vai ganhar no final do processo, que ele está dizendo para o trabalhador o seguinte, ó, pode entrar com processo, que se o escritório perder, a gente paga o ônus trabalhista. Então, na verdade, é um tiro no pé, né, das pessoas que querem trabalhar de uma forma irregular. Claro que o ambiente que a gente está vivendo, que nós estamos dizendo, é muito radicalizado, etc., impede, as pessoas não escutam, né? As pessoas não conseguem escutar. São refratárias Mas à com o argumentação. tempo, as pessoas vão perceber. Pô, se desde 1940, né, a CLT, ela vem sendo remodelada, aplicada, ajustada, remodelada, as pessoas já entendem, já estão... Pô, por que mudar agora? Né? E mudar não, né? Piorar, né? Piorar. Então, com o tempo as pessoas vão perceber a razão de vida dos sindicatos, que é exatamente para defender o lado mais fraco. Porque eu sempre digo isso, Jefferson. Por que existe a lei? Por que existe a Constituição? Por que existe a CLT? Porque se depender do patrão, ele é a parte forte da relação. Entre o patrão e o empregado, quem que é mais forte? O patrão. Então o patrão vai massacrar, vai escravizar, vai humilhar o trabalhador. Quem faz a mediação? A lei. A lei impede que você trabalhe mais do que tantas horas por dia. Por quê? Porque antigamente o sujeito trabalhava 20 horas por dia, era escravo. Trabalhava em torno da comida, da roupa, da água. Então a lei, ela é o juiz, é que faz a mediação entre a força do patrão e os trabalhadores. Por isso é que tem. Então, se não precisa mais lei, as pessoas falam, não precisa mais lei. Tá bom, não precisa mais lei, o que o patrão vai fazer? Vai subir nas costas do trabalhador. Isso quando existe um patrão, a gente fala assim, existem as lojas pequenas, as empresas de médio porte, as grandes transnacionais, que você tem uma sucessão de acionistas. Então, na verdade, a lógica do capital é gerar lucro, né? E o trabalhador só como ferramenta de reposição, né, ou peça de reposição, que tem sua força de trabalho, ele acaba ficando à margem disso. O que acontece? Nós temos bons patrões. Claro, o sindicato não é contra nenhum patrão, desde que ele cumpra as suas obrigações de uma forma legal. O que a gente é contra, Jefferson? Que haja qualquer tipo de abuso, né? Então, nesse período onde a gente vive um período de incertezas, esses abusos eles começam a ser mais constantes. E qual que é o nosso grande medo, João? Que você vê alguns discursos de ódio, inclusive nos deputados federais, no Senado, e eles tentam dizer claramente, hoje eu estava vendo algumas coisas no YouTube, lá no Mal está falando uma série de questões que não tem precedente nenhum. E o que fica para nós? Eu também sou um trabalhador, sou funcionário do Carrefour, né? Quando você vê o cara dizendo que a gente não é aquilo que nós somos, né? E nos endemoniza, ou demoniza, não sei qual a palavra é correta, eu fico imaginando, por exemplo, a minha família, a minha mãe fala, poxa, meu filho sai de manhã para trabalhar, fica 10 horas trabalhando, depois tem uma atividade noturna também e acaba... Porque eu dou aula à noite, como todo mundo sabe. E a pessoa está chamando ele de vagabundo. Então me chamando de vagabundo, entendeu? Meu pai e minha mãe, eles ficam tristes com isso. Assim, E o patrão, né, que via regra, sobretudo das grandes empresas, que não respeita direito, não respeita a lei, é o bonzinho da história, né? Ele tem que diminuir imposto, né? Tem que ajudar. Puxa, a vida é difícil, né? Puxa vida. Agora, João, a gente, voltando aqui então para esse momento conturbado da vida política do país, você deixou de lado a política? Não, né? A política continua fazendo parte do... Não, eu não tenho mais mandato, não tenho mais interesse em concorrer, em ter mandato, nada, né? Mas claro que eu, como um cidadão brasileiro, me interesso por política e continuo fazendo política, conversando, etc. Porque
é preciso, eu quero pegar o meu exemplo para que as pessoas, os comerciários e os outros telespectadores aqui de TV Osasco, ou então os internautas, entenderem o seguinte: a política ela é essencial para a gente. Nós precisamos fazer, não tem outra forma de você mudar a sociedade que não seja pela política. Sobretudo numa democracia, né? Sobretudo numa democracia. A única alternativa à política é a guerra, é a violência, né? A política ela veio exatamente para pôr um basta. Evitar barbárie. Mesma coisa né? dos direitos humanos, né? As pessoas... É tanta estupidez que a gente ouve de negócio de direitos humanos que às vezes eu fico até desanimado, viu, Luciano? Porque a Convenção dos Direitos Humanos, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio exatamente depois da Segunda Guerra. Para quê? Para criar um padrão de relacionamento entre os povos e entre as pessoas nos seus próprios países, entendeu? Entre o Estado e o cidadão, entre os cidadãos, entre as nações. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio contrapondo a guerra. Sim. Ela veio para possibilitar que todas as pessoas sejam dignas de direitos e de deveres. A humanização das A humanização. relações, né? Hoje a gente ouve falar, pô, negócio de direitos humanos, Direitos humanos para bandido e não sei só o quê. serve para então, bandido. É como se Mas, houvesse essa... sim. Então, na política, eu não tenho mais mandato, não tenho mais cargo nenhum, não estou em mais lugar nenhum, mas eu continuo Mas como militando. militante histórico do PT, continue acompanhando atentamente o que está acontecendo. Acompanho atentamente. Leio todos os dias os jornais, converso com os meus companheiros e tal, sabe? É evidente que eu não tenho mais o tempo que eu tinha, a dedicação já é menor, todas essas coisas, né? Mas eu acompanho, sim. Agora, você tem uma participação bastante importante aí, até porque uma decisão em cima de um processo que você estava responsável, acompanhando, foi utilizada, inclusive, lá na tentativa do habeas corpus do Lula, né, no STF. O que você está avaliando deste momento tão conturbado aí da política, do que estão fazendo com o Lula, do que está acontecendo, né, com a esquerda do país? Bom, então vamos tirar aquilo que a gente estava falando antes, da intolerância, do clima radicalizado e etc. E uma ponta que está sofrendo demais é a ponta que está o PT e o presidente Lula, né? Porque as pessoas podem gostar do Lula ou não gostar do Lula, ninguém precisa gostar do Lula, ninguém é obrigado a gostar do Lula, aliás, não é obrigado a gostar de ninguém, você gosta de quem você quiser. A pessoa pode gostar, pode não gostar do PT, paciência, não é assim. Agora, você não pode, como eu tenho visto às vezes, as pessoas regozijando pela doença do Lula, pelo câncer dele, regozijando pela morte da mulher do cara. Sabe? Agora a terra está mais feliz porque Dona Marisa morreu e o inferno está esperando. Você já pensou um negócio desse? Ou seja, ultrapassa um pouco a linha da civilização, né? Então, o que eu tenho visto é um comportamento assim que pode levar a uma situação mais extremada mesmo, né? A segunda coisa, o processo específico do Lula chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Eu, claro, sou favorável, qualquer pessoa que comete qualquer erro tem que pagar, não se trata disso. Mas no caso do Lula, o processo propriamente dito é uma farsa. É uma farsa, né? Porque você veja agora, ele foi condenado no triplex do Guarujá, o tal do triplex do Guarujá. Agora vai ser leiloado o triplex e o dinheiro vai para onde? Não vai para ele. Não vai para ele, vai para a empreiteira que era dona. Ué, mas se ele é dono, então o dinheiro tem que ir para ele? Não, o dinheiro não vai para ele, vai para... Então, não dá para você entender, sabe? Bom, é dele, mas não está no nome dele. Bom, então eu posso chegar aqui, pegar essa sala aqui e dizer que essa sala é minha? Não, mas você não tem o documento? Não, mas a partir de agora ela vai ser minha. Mas... O documento na lei que comprova que você é proprietário é a escritura. Não tem outro documento que fala. Você não pode passar num lugar, ver um apartamento e falar, esse apartamento é meu. Como é seu? Você tem aí escritura? Não, não tem. Então, foi uma farsa completa. Mas, além disso, nós vivemos outro momento em que o judiciário brasileiro, hoje ele virou protagonismo, né?
Eu costumava dizer que, muita gente falava que todo brasileiro é técnico de futebol, né? Hoje todo brasileiro virou jurista, virou juiz, virou advogado, todo mundo sabe. Por que que não entra com recurso não sei o quê? Por que que não embarga? Por que que não vai... E a novela da vez, né? É a novela da vez, e vai caminhando. Porque qual é o problema? O Supremo Tribunal Federal é o órgão maior da justiça brasileira. Ele tem que aplicar a Constituição. Se ele não concorda com o que está escrito na Constituição, ele tem que pedir para o Congresso mudar a Constituição. A Constituição está escrito, só pode se cumprir pena depois do trânsito e julgado do processo. Está escrito lá. Ah, não concordo. Bom, então arruma 308 deputados e muda a Constituição. Não tem problema. Se mudou a Constituição, está valendo. E o trânsito em julgado significa julgar até o STF. É julgar até o STF. O último recurso. Aí as pessoas falam, mas a maioria é protelatória e tal. Mas se você salvar uma injustiça, já terá valido a pena. Porque igual nós três aqui, nós três recorremos. Muito bem. Nós dois recorremos para protelar, a gente não tinha direito. Mas o Luciano recorreu, ele tinha justiça no pedido dele. Mas se salvou o pedido dele, já terá valido. Entendeu? Uma vida que você salva, já está, né, como aquele poema, que diz o seguinte, por que os sinos dobram? Se um pedaço de terra cai no mar, significa que o nosso planeta perdeu um pedacinho de terra para a água. A terra perdeu, tá certo? É igual ao irmão. Se o irmão meu foi ofendido, eu também fui ofendido. Então, esse deveria ser o pressuposto. Então, nós temos um problema de radicalização exagerada. De um lado, ascendendo no Brasil o fascismo. O fascismo é uma organização com ideias que tem como base principal a violência. Ou seja, se você não concorda com a ideia dele, você vai tomar porrada. Essa é a base do fascismo. É a violência, né? A segunda coisa, nós temos uma situação em que o processo é completamente irregular, que é o caso do Lula especificamente. O processo do Lula ele é irregular do começo ao fim. Não há base legal para condenar o Lula. E a terceira coisa é o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. As pessoas mais velhas, você pode fazer uma experiência. Pega uma pessoa de 60 anos que você tem na sua casa, ou 70 anos. Pergunta se ela sabe, se ela conheceu o nome de algum ministro do Supremo Tribunal Federal na década de 70, de 80, até de 90. Ninguém lembra. Agora sabem todos de cor. Sabem todos de cor. Até as tendências de cada um. Até as tendências de cada um. Então, onde já se viu? Supremo Tribunal Federal que o juiz quer, que o ministro quer falar na televisão para andar bem no avião, para poder fazer sua caminhada no calçadão tranquilo, para que ninguém venha perturbá-lo. Mas o juiz não é para fazer isso. O juiz é para fazer justiça. Não, um país onde general do exército se manifesta para pressionar juiz. Como diria o Caetano Veloso, alguma coisa está fora da ordem. alguma coisa está fora da ordem. Mas de qualquer forma, gente, só para a gente encerrar. Encerrar não, né? Mas essa já parte. Caminhando, porque caminhando para o encerramento. O tempo já está Nós falamos aqui de muitas coisas. Falamos da reforma trabalhista e dos direitos dos trabalhadores. Esbarramos no assunto dos direitos humanos e a importância disso para a humanidade. Falamos do processo do Lula especificamente, da radicalização que o Brasil vive. Falamos da política, da necessidade das pessoas fazerem política, né? Ou seja, a gente acabou pintando aqui um mosaico de vários assuntos que poderiam redundar em outros programas, né? Cada um para um assunto. Então, fico feliz aqui em partilhar com vocês essa meia hora gratificante. Obrigado, João, aí pela tua participação. Pedi ao Luciano fazer um comentário aqui para a gente ir caminhar para o encerramento, Luciano. Assim, pegando uma parte do que o João falou e o que a gente disse sobre direitos humanos e todo esse conceito que está sendo colocado ideológico, eu acho que as pessoas hoje, João, elas precisam mesmo ter um pouco mais de ideologia. Estava escrevendo um pouquinho sobre isso antes de vir para cá, né? Eu quase não digo isso, mas eu também sou teólogo, né? Sim. E no seminário eu aprendi que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela tem a princípio a base do Código Canônico e a maioria das questões que estão colocadas lá, elas foram retiradas da própria Bíblia.
Então, quando a pessoa diz que é um cristão, mas ele não respeita aquilo que está relacionado com a dignidade humana do outro, ele não está cumprindo o seu papel na sociedade como cristão que é, entendeu? E o que mais me desagrada nesses dias é a intolerância propriamente dita. Então, se a gente pudesse deixar um recado aqui para encerrar, né? É que as pessoas façam uma reflexão a respeito de todos os níveis de intolerância que ela tem praticado por esses dias, né? E mudar seu posicionamento, né? Isso vai fazer um bem danado para si mesmo. Tá certo, isso é isso aí. Muito obrigado, Luciano. João, mais uma vez, muito obrigado por reservar um espacinho aí na sua agenda para vir conversar aqui com o comerciário e os trabalhadores que estão nos assistindo. Você fica convidado já para sempre que estiver sair de Brasília, ganhar um tempinho lá em Brasília e vir aqui para Osasco, para voltar aqui no TV Secor. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!